Amém? Amém! Meus irmãos já estão de pé. Aqueles que ainda não estão, por gentileza, que puderem se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Abrindo desde já em reverência ao tema da campanha, como já foi na palavra vitória, a epístola do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, com o subtítulo As obras da carne e o fruto do Espírito. Aleluia. Mas não procuram, Gálatas 5,16. Agradeço como de costume primeiramente a Deus por mais misericórdia, ao nosso pastor Leonide, que não se encontra, mas representantes cobreiros da casa do Senhor por ele, ao pastor presidente. Agradeço pela recepção da retaguarda, ao Íris, ao Hélio. Não considero quem é presbítero, quem é diácono, peço perdão aos irmãos, todos os diáconos, presbítero, tá? Amém, perdão. Os evangelistas e os diáconos, agradeço pela recepção. Minha mãe Ana, membro dessa casa, continua abençoando o conjunto das irmãs, muito bonito, o conjuntão. E agradeço também a companhia, da aceitação do convite, meu amigo Silas, está na mídia ali. E como o evangelista Celso disse, Tanteador, Pablo, diácono Pablo, costumo falar que ele é meu maestro. O maestro Pablo, ele está dizendo, não, é meu já, tio Zói. Já tem dono agora. Deus continua sendo louvado. Vamos encontrar isso, amém? Amém. É ruim, sai fora. Gálatas 5,16. Estarei lendo, versículo 16. E em seguida os irmãos vão estar repetindo o mesmo versículo 16, por gentileza. Ao diácono Aldaci também, Cadê ele? Amém. Está a secretária aí para a recepção, e ver ajuste aí quando nós chegamos, Deus continua abençoando. Diz assim no versículo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos estar repetindo novamente no 3, por gentileza, o mesmo versículo 16 desse Gálatas 5, por gentileza. 1, 2, 3. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Podeis tomar vosso assento, glorificando e bendizendo ao som do Senhor. Glória a Deus. Desde já, logo avisando, se caso gaguejar, vou precisar de uma palavra aqui, peço pelos irmãos, porque mesmo que já pregamos algumas outras vezes, por misericórdia do Senhor, é claro, mas sempre as pregações, os irmãos que pregam sabem disso, as pernas tremem, nós ficamos nervosos, mas com Deus na direção, tudo dá certo. A palavra de apóstolo Paulo, entrando na introdução rapidamente, como já foi dito, a hora é um pouco curta, tentar ser o mais breve possível, veio nos relatar as Sagradas Escrituras nesta Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 dessa campanha. Se caso andarmos em espírito, não iremos cumprir as concupiscências da carne. Concupiscência, logo já fala, coisas da carne. A própria palavra, no mesmo versículo 16, já dá um significado da palavra concupiscência, obras da carne, coisas carnais, que a qual, assim nós andando em espírito, não iremos cumprir a concupiscência da carne, não vamos, deixar ser levado pelos desejos da carne. Aleluia. Mas trazer um pouco de contexto, nessa introdução rapidamente, desde os primeiros capítulos, dentre o propósito da Epístola de Gálatas, que a qual a expressão é galáxia, a região de galáxia. Apóstolo Paulo chega nessa região com o propósito de mudar a tradição dos judeus. Por quê? Porque os judeus, eles cumpriam a lei, mas eles não cumpriam com amor, e além disso, vai ser dito na ministração do decorrer, eles faziam acepção de pessoas
pelo simples fato de eles ter circuncidado, considerados judeus, aos que estavam vindo depois, que eram incircuncisos, ou seja, não era circuncidado, eles faziam uma acepção de pessoas, o tratamento era totalmente diferente. E o apóstolo Paulo vem a relatar que a lei em si, ela não justifica para a salvação. Mas o que é que justifica a salvação? É a nossa fé em Jesus Cristo, é o amor dentro de nossos corações. Nós, ao analisarmos e percebermos, ao meditarmos esta passagem de Gálatas, nessa região da Galácia, o capítulo todo de Gálatas 1 ao 5, vemos relatar sobre a lei. O apóstolo Paulo vai enfatizando sobre a lei. A lei não justifica para a salvação, mas sim a fé em Jesus Cristo, o amor um pelos outros entre os irmãos. E quando analisamos a palavra lei, automaticamente já pensamos, de fato é isso mesmo, mas não somente isso, mas sentidos variados. A lei, ou seja, a palavra de Deus. Mas porém, quando se diz a palavra lei, se refere a diversos sentidos de leis. Como leis no dia de hoje, na antiguidade, havia lei aramaica, havia lei mosaica de Moisés, havia lei judaica, a lei de Deus e hoje a lei de Cristo. E muitas outras leis, a lei da liberdade e outras leis, que a qual não precisamos citar tanto, mas diversas outras leis. E cada um desses sentidos são diferentes desta lei. E o apóstolo Paulo já começa advertindo a igreja da região de Galácia, a dizer que se caso alguém diferente vir até vós, pregando um evangelho a não ser este evangelho que nós pregamos para vocês, considera este outro evangelho anátema. O que é anátema? Anátema significa maldição, ou seja, se alguém vem com outro evangelho além do que nós pregamos para vocês, considera um evangelho amaldiçoado, porque pode vir um anjo, pode vir um extraterrestre, pode vir quem for pregando o evangelho, se não for esse evangelho, é um evangelho amaldiçoado, não provém de Deus. E aí ele faz a pergunta: será que seremos persuadidos, em outras palavras, convencidos por Deus ou pelos homens? Ele está dizendo: será que nós vamos ser direcionados por Deus, a direção de Deus ou a direção dos homens? E ele vai analisando algumas situações da igreja da região de Galácia, nesta epístola de Gálatas, que a qual vem na sequência de dizer que dentre este povo, dentre esta igreja, dentre esses irmãos de Gálatas, há muitas dissimulações. O que vem a ser dissimulações? A pessoa transparecer um sentimento na sua afeição ao oposto do que está sentindo por dentro. Dissimulação: transparecer um sentimento por fora ao oposto do sentimento por dentro. Ou seja, está sorrindo, está aparentemente alegre, mas por dentro está indignado, está insatisfeito. Apóstolo
Se eu ler esse versículo, o irmão vai sentir, o irmão vai ficar magoado, o irmão vai sair da igreja, vai querer desligar. E já iniciamos esta palavra desta noite dizendo: ei, a verdade não expulsa ninguém da igreja, não. O verdadeiro evangelho de Jesus não expulsa as almas da igreja, não, não, não. A palavra não expulsa as almas da igreja, não. O que expulsa as almas da igreja? Sabe o que expulsa as almas da igreja? É a lascívia. A lascívia expulsa as almas da igreja. A mentira expulsa a alma da igreja. A fornicação expulsa as almas da igreja. A avareza, o adultério, a prostituição, o pecado que expulsa as almas da igreja não é a palavra, não. Que evangelho é esse? Que a tua pessoa prega bem para Jesus que tudo vai melhorar na tua vida. Se preocupa mais com a quantidade do que a qualidade dos irmãos. E para Jesus que Ele não vai somente abrir, mas vai escancarar as portas para você. Vem, vem, aceita ou volta para Jesus. O que está morto vai reviver. O que está à porta que está fechado vai se escancarar. O que está ali no errado vai passar a dar certo. Amém. Deus abençoe. Deus abre porta onde não tem porta. Deus cura qualquer tipo de enfermidade. Mas não é para olhar somente uma versão de Deus, não. Como costumam dizer, 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo adiante, vemos relatar que Deus é caridade, ou seja, Deus é amor. Mas a Epístola aos Hebreus também acrescenta no capítulo 12, se não for a memória, versículo 29, porque Deus é fogo consumidor. Mas o evangelho de hoje em dia só prega sobre bênção, só prega sobre prosperidade, só prega sobre porta aberta. Sim, Deus abençoa, Deus cura, mas olha o lado de Deus também. O mesmo Deus que abençoa, Ele também amaldiçoa. O mesmo Deus que abre a porta, Ele também fecha a porta. O mesmo Deus que cura qualquer tipo de enfermidade, doença e dor, Ele também dá doença, enfermidade e dor. O mesmo Deus que ressuscita os mortos, Ele mata também. O mesmo Deus de amor também é Deus fogo consumidor. Essa é uma versão de Deus. A quem escutarei? Por quem serei persuadido, ou em outras palavras, convencido? Por Deus ou pelos homens? Vivemos no meio de uma nova geração em que as pessoas já não buscam mais o discernimento do Espírito Santo do Senhor. Irmão, me dá uma opinião aqui, uma opção, um conselho. Será que eu faço isso? Qual decisão que eu tomo? Independentemente de qual decisão que for. Vai assim, assim, sabe? Irmão, tô querendo levantar o irmão fulano para presbítero. O irmão abençoado, o irmão é pontual nos cultos. Pode levantar, eu aprovo. Irmão, tô querendo fazer isso, fazer aquilo, o que você acha? Aí o senhor está perguntando: e a mim, meu filho, você já me consultou? Você já perguntou para mim? Perguntou bem. Perguntou se mas será que eu, o Senhor, estou no negócio? Será que é da minha vontade? A obra não é minha, não, irmão. A obra não é sua, a obra é de Deus. Até para colocarem um substituto de Judas Iscariotes, que tinha se matado, os 11 discípulos se juntaram unanimamente para orar ao Senhor, para Deus, entre dois, não recordo o nome exato, mas pegaram dois. Um era Matias, o outro era José, alguma coisa, não recordo o exato. E aí pegaram os dois. Quem será o substituto de Judas Iscariotes para completar novamente os 12 discípulos, que havia 11 por ele ter se matado? Aí oraram a Deus. Aí Deus
será, se não for memória, Matias, o substituto dos Judas Iscariotes. Ou seja, a oração, irmão. Eu quero fazer um projeto na igreja, consulte a Deus primeiro. Eu quero dar uma ideia aqui, pastor, podíamos fazer isso. Vamos orar, meu irmão. Vamos buscar a presença do Senhor. Vamos pedir confirmação de Deus. É Deus que tem que estar no negócio. Tem que ser feita a vontade, o querer dele. Aí ele pega Pedro. Apóstolo Paulo adverte, repreende a Pedro. Pedro, como você sendo judeu, está indagando, está querendo obrigar, em outras palavras se dizer, aos gentios serem judeus também, sendo que você não está dando um bom exemplo como judeu, parece pior do que o gentio. Como que você quer ganhar almas para o meu reino, Senhor, dizendo, sendo que os teus frutos estão sendo maus? Você não está dando um bom exemplo, sendo servo meu, querendo trazer os gentios, o mundano, a ovelha perdida, mas você está na situação pior do que ele, pior do que ela. Aí vemos os discípulos, quando Jesus Cristo ressuscitou. Os irmãos podem analisar e perceber, não é heresia. Focamos, enfatizamos em Tomé. Aí falamos a Tomé, quando Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, ele não creu. Tomé não creu que Jesus ressuscitou. Aí ele disse: eu só creio se eu ver. Eu só creio vendo. Mas o irmão pode ver os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nos últimos capítulos, que não foi somente o Tomé que duvidou da ressurreição de Jesus, não. Foi todos os 11 discípulos, tirando os Judas Iscariotes, é claro, que tinha se matar. Os discípulos acompanharam o ministério de Jesus. Os discípulos acompanharam quando Jesus curou o cego. Os discípulos acompanharam o ministério de Jesus quando Jesus ressuscitou os mortos. Os discípulos acompanharam o ministério de Jesus quando Jesus curou o surdo, curou o cego, curou o coxo.
ireis estar na concupiscência da carne. Não estará com os desejos da carne, mas a carne é fraca. Pega a própria palavra de Jesus, né? Mateus 28, 41, 43, se não fala a memória. Que Jesus mesmo disse: a carne é fraca. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a pessoa peca, cai na tentação e usa essa parte de Jesus. Ah, eu caí, pastor, mas você sabe, né? A carne é fraca. Nós somos seres humanos. Mas ei, nesta mesma palavra que Jesus disse que a carne é fraca, ele já deu a chave em como vencer a carne fraca. Está no mesmo versículo 28 de Mateus 41. Vigiai e orai. Ei, quer vencer a carne? Vigia e ora. Quer vencer a carne? Quer vencer a carne? Mantenha a vida de constante oração. Medite na palavra. Jejua, fortaleça o teu espiritual. Ele já deu a chave para vencermos a carne fraca, vigiando e orando, andando em espírito, para vencermos a concupiscência da carne. Vou dizer, os frutos da carne: cobiça, avareza, mentira, etc. Seguidamente, ele deu o fruto do espírito: mansidão, longanimidade, bondade, fé. Irmãos, estamos a todo instante em uma batalha. Ao olhar carnal, estamos olhando, estamos tranquilos, entre aspas, se dizer, carnalmente, de se dizer, materialmente. Estamos aqui dando glória a Deus, aleluia, louvando, orando, fazendo a obra do Senhor, adorando o santo nome dele. Aí parece que aparentemente está tudo tranquilo, mas peça para o Senhor abrir os seus olhos da fé, os olhos espirituais. Aqui estamos ouvindo, nossos ouvidos, glória a Deus, aleluia, adora o nome do Senhor. Aí olha na área espiritual, iremos ouvir espada, uma batendo na outra, uma grande guerra entre anjos e demônios, demônios lutando para ceifar sua vida e anjos lutando para proteger a sua vida. Olhos da carne, aparentemente está tudo tranquilo, mas com os olhos espirituais, é agora, é daqui a pouco, é amanhã, depois da manhã, guerra em cima de guerra, batalha em cima de batalha, luta em cima de luta, na área celestial. É uma grande luta dentro de nós, em nossos seres interiores. Andar em espírito para não estar propício às obras da carne, como consciência da carne. É uma luta constante dentro de nós. Apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Por quê? Porque entre a guerra entre os anjos e demônios, no seu interior, Salmo Davi, jovem segundo o coração, diz que o meu pior inimigo não é aquele que eu guerrei nas batalhas. O meu pior inimigo não é aquele que eu escuto a afronta dentro de casa. O meu pior
cachorro. E ali o homem querer que um ganhasse mais do que o outro. Aí pegou o cachorro preto e alimentou mais o cachorro preto. E o cachorro branco deixou ali dias e dias com fome. Aí chega o dia da batalha e quem ganha? O cachorro preto. Por quê? Porque ele foi alimentado, ele foi preparado, ele foi fortificado. Enquanto o cachorro branco ficou abandonado. É assim o nosso espiritual e o nosso carnal. Só vai ficar mais forte aquele que você fortalece. Só vai vencer aquele que você fortalece. Se você não